A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, de volta com o nosso programa Tema Livre aqui na Nova TV, mais uma vez com o chimarrão, estimulado pelo amigo Alair Cel, que está aqui nos bastidores, para que a gente trabalhe comentando e tomando um chimarrão. E, aliás, as minhas manhãs são sempre assim, Cel, trabalhando e tomando um chimarrãozinho. O Cel pediu para que eu explicasse um pouquinho a origem do chimarrão, e eu até andei pesquisando para entender melhor, porque eu já sabia assim por cima, mas tem origem lá no século XVI, através dos indígenas que descobriram na folha da ervateira uma espécie de chá, um chá estimulante, e como eles usavam naquele tempo o porungo, né, e também os canudinhos de taquara para ir tomando esse tipo de chá. E aí as coisas foram evoluindo. Quando chegaram os colonizadores, os espanhóis, os portugueses, deram até o nome da palavra chimarrão, né, como nome de cimarrón, que significa animal selvagem, cão sem dono, gado que fugiu, enfim. Aí ficou marcado como chimarrão. Então, no século XVII, os jesuítas, até que antes tinham proibido o chimarrão entre os indígenas, achando que era uma erva do demônio, né? Um chá do demônio, mas mais tarde então entenderam que era melhor tomar chimarrão do que o álcool que os colonizadores trouxeram, e os indígenas estavam ficando bêbados, então, e para expulsar a bebida alcoólica, estimularam de novo tomar o chá, que é o chimarrão. E aí então, até hoje nós já sabemos, essa cultura foi com o tempo sendo disseminada no sul do país, e ficou nessa integração entre gaúchos, paranaenses e os colonizadores espanhóis, portugueses, e até ser disseminado então, e tomamos hoje aqui com a cuia toda ornamentada, uma erva bem preparada e uma bomba especial para isso. Então tá aí a história do chimarrão um pouquinho, e ele é bastante popular, Cel, em regiões como Minas Gerais, no sul do Rio de Janeiro também. Tem muita gente que toma por lá, não só aqui no nosso sul, também no interior de São Paulo. Então o pessoal tem levado o chimarrão para onde vai. Teve uma vez que levamos chimarrão para os Estados Unidos, vou contar uma historinha rápida aqui, o pessoal vai rir. E as nossas guias disseram, pelo amor de Deus, não tomem chimarrão na rua, o pessoal não pode ver vocês tomando chimarrão. E nós ignoramos essa orientação e fomos para a beira da piscina tomar chimarrão, sabe? E ficamos passando cuia de mão em mão. Um pouquinho a segurança do hotel lá em Miami juntou a gente lá, Cel. E aí, o que vocês estão tomando aí? Nos denunciaram, já nós estávamos nos drogando. Foi uma luta para explicar o que era chimarrão. Por sorte, eu já tinha internet naquele tempo, em 95, lá nos Estados Unidos, e tivemos como explicar o que era erva mate, o que era chimarrão, a nossa cultura, e levamos um pito sem tamanho. Mas enfim, coisas. Mas vamos lá. Cel, eu quero falar rapidamente uma coisa muito minha. Eu estou mudando, aliás, já mudei o meu Instagram. Não é mais Paulo Chagas Vargas, @ Paulo Chagas Vargas, e sim @o turismo é aqui. Estou usando o meu Instagram para difundir as minhas ações no turismo, no meu projeto Serra Catarinense, o Turismo é Aqui, e vou criar um outro Instagram pessoal do zero, mas vou aproveitar essas pessoas que já me seguem para a gente continuar dando um volume maior no nosso trabalho de divulgação do nosso projeto. O Turismo é Aqui, através do projeto Serra Catarinense, o Turismo é Aqui. Bom, aqui nas nossas anotações, eu quero fazer uma rápida avaliação da atual administração nesses primeiros 30 e poucos dias de administração municipal de Lages. E a gente tem acompanhado desde o começo um forte trabalho
de limpeza nas ruas, que foi a primeira providência. A cidade estava entregue às traças praticamente nos últimos anos, especialmente neste ano de 2024, no último ano de gestão do antigo prefeito. E a prefeitura então tratou de limpar a cidade, fez uma limpeza em todas as ruas e avenidas e bairros da cidade. Decidiu também lavar as unidades básicas de saúde, isso com mangueira, realmente, água esguichada nas paredes e tudo mais. Retiraram os móveis e fizeram uma desinfecção, digamos assim, uma limpeza por completo em todas as unidades básicas de saúde. Em seguida, uma necessidade urgente de tapar os buracos da cidade. Então foi feito um convênio com a usina de asfalto da Amures e iniciou então uma operação tapa-buracos na cidade e está então em alguns pontos refazendo praticamente o asfalto inteiro, né, para poder melhorar essa situação. A gente sabe que ainda há muitos lugares com os buracos na cidade e a gente acompanha até esses grupos de WhatsApp. Tem pessoas que acham que o buraco que ele sabe que existe tem que ser tapado logo, né? Embora a operação esteja ocorrendo em toda a cidade e inclusive nos bairros, logicamente vai chegar no bairro dele ou na rua dele, onde ele conhece aquele buraco de estimação. Aí ficam reclamando que até agora o buraco lá não foi tapado ainda. A cidade de Lages é bastante grande, a gente sabe disso, tem muitos problemas e tem outras coisas a serem equacionadas, mas está fluindo. Estão sugerindo para que contratem mais pessoas, terceirizem empresas e apurem com relação a essa questão dos buracos, porque dizem que quando tapa um lá, logo mais tarde vem uma chuvarada, abre de novo. Mas vai ser uma sequência nesse sentido e o importante é que as coisas estão acontecendo. E tem gente que já está descontente com a administração, com esses 30 e poucos dias, dizendo que não fez tudo. Lógico, como é que a prefeitura em 30 dias, 30 e poucos dias, vai resolver tantos problemas que foram se acumulando ao longo de tantos anos aqui na cidade de Lages. No critério de observação, a gente entende que uma administração nesse sentido precisa pelo menos um ano para botar a casa em ordem e aí começar a dizer que as coisas estão fluindo. Mas já fez muito, exatamente em 30 dias. Ainda tem reclamações com relação à área da saúde, obviamente, estava toda quebrada a questão da saúde, com falta de médicos e tudo mais. E aí transferem agora para a atual administração o problema. Mas esse é um problema que tem que ser também equacionado. E a prefeitura abriu um edital de chamada pública exatamente para a contratação dos profissionais médicos. E uma outra questão, o edital da Festa Nacional do Pinhão precisa ser lançado o quanto antes. Ele já está no forno, já está saindo, e a expectativa é de que a semana que vem seja lançado então o edital da Festa Nacional do Pinhão. E a gente sabe que a cada ano se discute o formato da Festa do Pinhão, cada um quer de um jeito. Estamos aí com mais de 35, 36 festas, né, edições, e ainda se discute o formato, né, Céu? Ainda não sabemos o formato ideal dessa festa, mas de qualquer forma, o que se sabe, e já adianto para vocês, é de que haverá um forte resgate da cultura gaúcha. Os CTGs vão se instalar no Parque Conta Dinheiro, teremos atrações diversas, teremos os jantares à moda gaúcha, teremos então várias atrações ligadas ao nativismo, ao gauchismo, além das sapecadas da canção gaúcha e tudo mais. E claro, os outros demais shows nacionais que servem como atrativos para a Festa Nacional Pinhão. Há também quem diga que não precisava se preocupar com festa, porque a cidade está um caos, escreve em caos com L, caos, né? Dizendo que precisa então cuidar da cidade e esquecer a Festa do Pinhão. Isso eles falam agora, né? Porque se chegar em mês de junho e não tiver Festa do Pinhão, o bicho pega também, né? Então tem gente para reclamar para tudo. Mas atender a população é o que a Carmen quer fazer. Vamos aguardar então daqui para frente as novidades. Bom,
Por falar em novidades, Céu, na segunda-feira agora, no mercado público, vai haver uma coletiva à imprensa e será lançada uma nova identidade visual da Prefeitura. E também serão repassados os dados, então, dos primeiros 40 dias frente à administração municipal. Interessante essa nova identidade visual da Prefeitura, exatamente com o objetivo de dar um novo formato na forma de gerir os trabalhos, e vamos estar lá acompanhando, então, ver como será essa formatação desse novo visual, dessa nova identidade visual da Prefeitura. Então, o que a gente vai acompanhar nesse sentido será assim. Eu tenho outros assuntos importantes para comentar com vocês. O Céu já me deu o sinal de que estamos quase encerrando esse primeiro bloco. Antes de encerrar, então, só quero lembrar que agora pela manhã, nesta sexta-feira, recebi um comunicado de que a bancada gaúcha está se unindo com a bancada catarinense, lá em Brasília, exatamente para trabalhar a questão da Rota Caminhos da Neve. Céu, me passaram essa informação em cima da hora agora, eu não tenho mais detalhes, não sei o nome do senador que estava falando com essa possibilidade lá, trabalhando a federalização e reunindo recursos para asfaltar aquela via. E, segundo comentários desta pessoa que me passou essa informação, também teve a minha participação, que eu estive lá no início do mês de janeiro, lá em Bom Jesus, e fiz um trabalho, uma reportagem bastante grande, fizemos algumas críticas, inclusive aqui no nosso programa da Nova Era TV, eu repassei o programa para eles. De qualquer forma, todo esse nosso grito, digamos assim, repercutiu, Céu. Repercutiu, é lógico que ajudou, não é só por causa do que eu falei na minha reportagem, no Tema Livre ou nos outros espaços que eu tenho de opinião. De qualquer forma, eu acho que agora, esse ano, as coisas terão um panorama diferente para aquela população lá de Bom Jesus, Rio Grande do Sul, e também de São Joaquim, aqui na Serra Catarinense, e parece-me que o Jorginho Melo vai fazer o restante daquele asfalto que falta até a Ponte das Goiabeiras, no Rio Pelotas, cerca de 11 quilômetros que ficaram faltando. O governador de Santa Catarina vai assumir também essa responsabilidade. Então, eu quero reunir novas informações e trazer com detalhes para vocês em outra ocasião, tá bom? Terminamos assim o nosso primeiro bloco, tomando o nosso chimarrão, e na sequência eu quero falar sobre as eleições na Câmara dos Deputados, no Senado e também na Assembleia Legislativa. Até já. Hortifruti, quarta-feira, no Araucária é dia de comprar frutas e legumes frescos e saudáveis. Para uma vida saudável é fundamental. Muito bem, chegamos ao nosso segundo bloco do programa Tema Livre, e com o chimarrão, né, servindo para vocês aqui, a gente até fala umas coisas que não tem nada a ver, né, Céu, confunde as questões. Mas enfim, Céu, tivemos então no dia 1º de fevereiro as eleições na Assembleia Legislativa do novo presidente, também tivemos eleições no Congresso, na Câmara dos Deputados e também no Senado. Né, elegeram os novos presidentes para esses últimos 2 anos de gestão no Legislativo. Em Santa Catarina, a eleição recaiu a um único nome, foi um nome de consenso, e aí tem que estender a mão à palmatória pelo trabalho de Júlio Garcia, que é do partido do PSD, um trabalho forte de articulação, em que ele conseguiu garantir o apoio de todos os partidos, até os de oposição, inclusive os partidos do PT, entre outros ali, que não fecham muito com essa linha do PSD. Mas ele é um homem extremamente habilidoso, extremamente político, inteligente e bom articulador. Então, nesse sentido,
se convergiu para ele uma eleição de consenso e acabou então sendo eleito presidente da Assembleia Legislativa. Teve 37 votos. Por que 37 dos 40? 2 deputados estavam viajando e justificaram a ausência, e mesmo na ausência hipotecaram o apoio, através da justificativa, o apoio a Júlio Garcia. E teve uma única abstenção do deputado Sargento Lima, que não fecha com o PSD, e para não ser contra, ele simplesmente se absteve. Então, uma abstenção, 2 ausências, 37 votos a favor do deputado Júlio Garcia, que agora então estará comandando os trabalhos na Alesc até o final do atual mandato. Nesta última terça-feira, o governador Jorginho Melo, por força da Constituição e da Lei Orgânica da Câmara dos Vereadores, da Constituição Estadual, fez a abertura dos trabalhos, fez o seu discurso, e lá ele elencou todas as ações efetivadas pelo governo até então, os planos para 2025. A gente sabe que um governo estadual tem 4 anos, obviamente, depois busca a reeleição, mas quando ele começa, praticamente as questões mais importantes, os projetos mais importantes, são efetivados no 3º ano de mandato, são os mais complexos, né? Porque tudo num governo gira em torno de licitações, de editais, de criação de projetos, e levam meses, muitas vezes, para serem concluídos. Então, o Jorginho Melo esteve então na terça-feira, à tarde lá, e deu o seu discurso, deixou a sua palavra, contando exatamente tudo o que fez até agora no governo, o que tem por fazer ainda neste ano de 2025, e sabe-se que lá em 2026 já é um ano eleitoral. Tem uma particularidade, Céu, nessa questão do deputado Júlio Garcia, do PSB, porque ele é muito aliado ao prefeito de Chapecó, João Rodrigues, que é do PSB, e que já lançou a pré-candidatura ao governo de Santa Catarina. Inclusive agora, no dia 10 de março, no dia do aniversário de João Rodrigues, no dia do aniversário dele, ele vai lançar a campanha já da pré-candidatura, o projeto de pré-candidatura dele, visando o governo do estado de Santa Catarina. Ele chegou a dizer em vídeos das redes sociais, num encontro com lideranças lá em Itapema, durante o mês de janeiro, no verão agora, dizendo que não cogita de forma nenhuma ser candidato ao Senado. João Rodrigues tem o projeto focado para o governo de Santa Catarina, porque havia a ideia de que houvesse uma composição apoiando a reeleição do governador Jorginho Melo, com João Rodrigues numa das vagas para o Senado, uma outra vaga para o PL, o Partido Liberal, e ainda tendo um vice-governador do MDB. Seria a chapa dos sonhos para Santa Catarina, não teria para ninguém. A eleição era só aclamar, se fosse uma chapa nesse sentido. Mas João Rodrigues está pondo gasolina nessa fogueira e quer ser candidato ao governo, quer derrubar o governo de Jorginho Melo. E a gente sabe que ele é um candidato também aliado às ideologias da direita, com Jair Bolsonaro. O ex-presidente é amigo dos dois, do Jorginho e de João Rodrigues. Não sei como é que vão se dar essas conversas mais à frente em termos de apoio na busca do presidente Jair Bolsonaro estando em Santa Catarina, ou o ex-presidente Jair Bolsonaro vindo a Santa Catarina para apoiar um dos nomes. Vai ser difícil então essa questão, mas ainda é cedo e talvez tenha muita água para rolar embaixo dessa ponte e talvez as coisas mudem. Mas de qualquer forma, João Rodrigues está decidido inicialmente a ser candidato ao governo de Santa Catarina, os dois com o mesmo viés político, e aí talvez a esquerda possa se aproveitar desta brecha e quem sabe formar uma frente ampla, que é o que já estão se articulando desde já, exatamente para poder quebrar essa hegemonia da direita em Santa Catarina. Está mais ou menos nesse pé.
Acompanhei atentamente as eleições lá em Brasília. Começou pela eleição do Senado, tivemos a eleição do Davi Alcolumbre, do União do Amapá, Davi Alcolumbre, lá do norte do país, foi eleito então para ser o presidente do Senado. Houve uma composição bastante diferente, Céu, porque todos os partidos praticamente apoiaram o nome do senador, inclusive o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro e do PT do presidente Lula, quer dizer, todos apoiando o mesmo nome. Mas aí a gente foi entender mais tarde, e veja bem, a oposição acabou conseguindo, com a eleição do Davi Alcolumbre, comissões extremamente importantes. Para você ter uma ideia, o senador Flávio Bolsonaro, que é filho de Jair Bolsonaro, que é do PL, assumiu a Comissão de Segurança Pública, uma das mais importantes dentro do Senado. A Damares Alves, do Republicanos, que é também atrelada a Bolsonaro, vai assumir a Comissão de Direitos Humanos, também extremamente importante, e a Comissão de Infraestrutura no comando de Marcos Rogério. Então vejam bem as negociações que foram feitas, porque as comissões têm um papel extremamente importante dentro do Senado. Então vejam como foi importante essa negociação e esse apoio. Ainda o PL poderá ficar com a Comissão do Esporte, que está vaga, mas deve ser definida em breve. E aí, ainda teve a primeira vice-presidência com Eduardo Gomes, do PL. Ou seja, o segundo homem na hierarquia do comando do Senado é do PL. Então, para você ter uma ideia, e isso aconteceu também na Câmara dos Deputados, Céu, quando foi eleito o presidente com o deputado Altineu Cortes, do PL, na vice-presidência. Em suma, no geral, o PT, que é do governo atual, ficou diminuto, bastante encolhido na comissão das mesas diretoras em ambas as casas. E na Câmara dos Deputados, a eleição de Hugo Mota, que é do Republicanos da Paraíba, então ele foi eleito o presidente, e veja só o quanto de votos esse homem recebeu, 444 votos. Foi eleito, claro, em primeiro turno, e ainda teve contra ele concorrendo os deputados Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, do Novo, teve só 32 votos, o pastor Henrique Vieira, do PSOL, mais 22 votos, e aí apenas 2 votos que foram em branco para essa eleição. Então, para você ter uma ideia, Céu, Mota foi apoiado por um bloco formado por 17 partidos e 494 deputados. E aí integram então este bloco o PL, o PT, o PCdoB, o PV, o União, PP, Republicanos, PSD, MDB, PDT, PSDB, Cidadania, PSB, Podemos, Avante, o Solidariedade e o PRD. Então, como ele obteve a maioria absoluta, metade mais um dos votos dos presentes, claro, não teve o segundo turno. Ele é o presidente, o Hugo Mota, é o presidente mais novo até hoje. Ele foi eleito pela primeira vez deputado com 21 anos, para você ter uma ideia. Hoje ele tem apenas 35 anos, então o deputado mais jovem a ser eleito presidente da Câmara no período pós-redemocratização. Começou bastante cedo na política, já está no seu 4º mandato com 35 anos como deputado federal. Em 2022 foi o mais votado da Paraíba com 158.171 votos. Na primeira vez que ele tomou a posse na Câmara foi em 2011, eleito o deputado mais jovem, então com 21 anos de idade mínima para assumir o cargo segundo a Constituição. Então hoje, com 35 anos, Hugo Mota está na idade mínima para ocupar o cargo de presidente da República também, e já presidente da Câmara, é o segundo da linha sucessória, apenas atrás do vice Geraldo Alckmin. Imagine só o poder desse menino, com 35 anos de idade. E na semana que passou, ele e Davi Alcolumbre estiveram conversando com o presidente da República. Há uma foto dos três com as mãos alinhadas, coisa mais linda de ver, né? Então, não se sabe o que esses dois vão fazer de diferente
dentro do Congresso, porque existem pautas extremamente relevantes que a oposição já colocou, né, buscando a ideia, por exemplo, da anistia aos acusados acusados de golpe do 8 de janeiro, né? Mas a situação, enfim, o PT totalmente contra, porque a anistia é só para eles, né? Quando houve lá no tempo da ditadura, a luta contra o comunismo, eles pegaram em armas, assaltavam bancos, matavam, enfim, todos esses foram anistiados. É isso, matar, pegar em arma, assaltar, era tudo dentro do conforme, segundo eles, e foram todos anistiados, inclusive indenizados, né? Agora esses que usaram batom para pintar uma estátua estão pegando 17 anos de prisão, esses aí não podem ser anistiados, são terroristas perigosíssimos, tinha uma Bíblia, né, na mão, as coisas eram bem complicadas com a palavra de Deus e tudo mais, então imagina o terror que isso aí causa. Mas enfim, essa é uma história que estamos acompanhando de perto para ver qual vai ser a solução nesse sentido. Muito bem, Céu. Então, tecnicamente, são essas as questões da política que nós tivemos nesse período inicial do mês de fevereiro, e vamos acompanhar o andar da carruagem, digamos assim, o andar dos acontecimentos nas casas, principalmente nos acontecimentos aqui no nosso estado de Santa Catarina, do desenrolar dessa campanha política que já foi antecipada, muito antecipada, para o governo do estado em 2026. Não falei nada exatamente da nossa Câmara de Vereadores, eu estive lá na abertura dos trabalhos, mas isso fica para a próxima edição, tá bom? Um abraço a vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.